Hoje eu vou falar sobre dois relatos e uma experiência, né? Espiritual que eu passei recentemente. Primeiro eu vou começar com a experiência, né? É, Acho que foi anteontem. Eu tava na cama, né? E eu tava pensando em fazer algum vídeo, né? É, Algum vídeo. Tava pensando em algum tema, né? Tanto para esse canal quanto para o meu outro canal, né? É, e nisso digamos assim, eu veio na minha cabeça uma voz, né? Falando comigo, né? Faça do dia que você viu aquilo, né? Ou do outro dia que você viu isso, né? E eu pensei, ué, quem que tava falando isso, né? E aí só depois eu me toquei que era o meu mentor, né? Que ele tava falando pra eu fazer vídeo nesse canal, né? Das coisas. E ele me deu. Lembrou de coisas que já aconteceram, né? Então, eu acabei pensando, eu vou então fazer, né? E durante essa coisa que aconteceu, né? Dele vir e dar ideia, né? Sugestão, ele foi embora e minha mediunidade é que eu falo ligou e desligou, né? Porque não é toda vez que a minha mediunidade eu vejo alguma coisa, né? Às vezes tem dia que nem vejo praticamente, né? E tem dia que eu vejo. Ontem, nesse dia, por exemplo, eu não tava vendo nada, né? E aí eu vi ele e ele deu sugestão, né, para eu fazer o vídeo do que eu vou fazer o vídeo para esse canal, né? Eu tava pensando em fazer no outro que eu tenho, mas ele deu sugestão nessa, né? E aí ele foi embora, deu uns 10 minutos, 10 minutos, né? 10 segundos. E eu comecei a sentir uma sensação muito estranha, né? Eu senti como se estivesse ficando triste, né? E com medo ao mesmo tempo. E no meu quarto, né, em volta, começou a, digamos assim, ficar podre a parede, né? Podre ou envelhecer, né? Ficou tudo manchado, como se fosse envelhecido mesmo, né? Com musgo. No meu quarto tem umidade, né? Um pouco assim, né? Mas começou a ficar mais ainda, né? Na hora que eu vi. E eu pensei, né? É... Será que o que eu tô vendo é verdade, né? E aí quando eu comecei a olhar para as coisas, né? Começando a meio que envelhecer ou ficar mofado, não sei. Eu olhava em tudo na minha volta e eu via como se as coisas estivessem com uma onda de calor, né? Quando tem, como que posso dizer? Quando você faz churrasco, dependendo, fica com umas ondinhas de calor, né? Tipo, na churrasqueira. E a minha visão começou a ficar assim, né? E eu comecei a ficar com muito medo, né? E ao mesmo tempo triste. E eu até pensei, né? Que eu divido o quarto com a minha avó, né? Pensei, provavelmente alguma coisa dela, né? Porque minha avó também é médium, né? Praticamente minha família toda é médium. E, e aí eu pensei, eu vou ver se é ela, mas não era, né? E calhou justamente que nesse dia a vizinha tava fazendo festa de madrugada, né? Aqui, durante a pandemia fazendo festa, né?
E assim, não tô falando que festa é ruim, né? Mas quando envolve muita bebida, droga, por exemplo, né? A vibração muda, né? Tipo, ela fica mais pesada. E era justamente o que eu tava sentindo na hora, né? E até na hora eu pensei, deve ser isso, né? E na hora eu até poderia ter chamado o meu mentor na hora, mas na hora meio que não passou na minha cabeça, né? Porque eu fiquei com muito medo, né? Meio que mexeu comigo um pouco, né? A vibração, né? Não sei, tipo, na hora eu não consegui pensar direito em nada, né? Nem chamam, acaba chamando de meu mentor. E ficou assim durante horas, né? A vibração. E, e eu fiquei, tipo, eu tinha dormido mal à noite, né? Eu contei pra minha mãe no dia seguinte e ela falou que poderia ser tanto por causa da minha avó, né, que é médium, né, que quando a pessoa é médium e não exerce, né, a mediunidade direito, não tem um aprendizado, meio que o outro médium acaba sentindo as perturbações, né, umas perturbações. E ela explicou, né, que ela sentia quando dividia o quarto, né, com a minha avó. E ela falou que então era normal, mas que também poderia ser a festa, né, que teve. Então, minha experiência atual foi essa, né? Eu tive mais outra mais pra frente, mas eu continuo no próximo vídeo. Eu vou falar agora sobre os meus dois relatos, né? O meu primeiro relato que eu vou falar é de quando uma pessoa da minha família, né, fez cirurgia no coração, né? E eu tava na época de escola, tudo, né? Eu não pude faltar, né? Na minha escola. Até porque eu já tinha faltado umas semanas antes porque eu tinha trincado o dedo do pé, né? Acho que foi isso. E eu falei, né? Eu vou espiritualmente, eu vou fazer projeção, né? Eu consigo fazer projeção acordado, né? Não, mas só que quando eu faço acordado, a projeção, ela não é, digamos, eu não tenho 100% de certeza que eu tô vendo, né? Porque eu tô acordado, eu prefiro fazer projeção dormindo que é mais certeza, né? E nesse dia, eu tava indo pra minha escola, né? Na época de escola. E eu pedi, né, pros meus mentores, né? Porque eu tenho dois mentores que são médicos, né? E pedi para que eles cuidassem dessa pessoa, né? E que eu ia estar lá, né? Espiritualmente. Eles falaram que não era pra eu estar lá, né? Porque era pessoa da minha família. E pra não ficar chocado, né? E eu falei, não, que eu ia estar, né? Eu fiquei debatendo, né? Eu fiquei falando, não, eu vou estar, né? Pessoa da minha família. E aí eu tava na aula de matemática e, e aí eu resolvi fazer, né? Quer dizer, eu tava entrando na aula de matemática. E eu tava falando, né, com as pessoas, com a minha mãe, na verdade, né? E falou, ó, daqui a pouco, então eu vou sair, né, pra ver, pra... Daqui a pouco vem um médico explicar tudo, então eu vou ter que sair. E aí eu falei, tá. E aí deu... Quando começou a aula de, acho que matemática, eu resolvi fazer, né, a projeção acordado.
eu consegui fazer, né? Eu apareci na sala de cirurgia, eu vi essa pessoa da minha família no maca. Eu não sei se é maca, mas eu vi ela deitada, essa pessoa, e na hora eu foi, é por isso que eu falo, né? Que eu prefiro, que eu prefiro fazer a projeção dormindo do que acordado, porque na hora tinha médico, né? Só que também tinha médico do espiritual. Eu não sabia qual era o médico do físico e qual era o médico do espiritual, né? Porque mesmo se eu não tava nem. Tinha muita vibração diferente, né? Então eu não sabia diferenciar de um médico de verdade, do físico, e um espiritual. Eu sabia diferenciar quem era o meu mentor lá, né? Os meus mentores lá. E, e teve uma hora na cirurgia, porque eu acompanhei todo o processo, né? E aí uma hora o aparelho começou a pitar, né? Como se tivesse. A pessoa morreu, né? Eu falei, mas por que tá pitando, né? E aí quando eu fui ver, essa pessoa ela levantou da maca e começou a correr pela sala de cirurgia, né? Desesperado, né? Eu falei, levantou, né? Mas não era pra ter levantado, né? E aí só depois eu entendi que essa pessoa tinha morrido, né? É... E na hora me afastaram, né? Tentaram me afastar, eu falei, não, eu vou ficar. E tentaram acalmar essa pessoa da minha família, e só que ele não queria se acalmar, né? Ele começou a correr pra cá, né, na sala. E ele viu a porta, né, de cirurgia. E aí ele foi na direção da porta, né? E eu pensei, se ele for na porta, né, passar dessa sala, ele vai morrer literalmente, né? Ele não vai conseguir voltar. E eu não, e eu fui, e eu corri na direção da porta, né? Eu não deixei ele passar. Eu falei que ainda não era a hora dele e que ele tinha a família para cuidar. E aí ele tava, digamos assim, ele começou a ficar mais, o rosto dele começou a mudar, né? Ele me reconheceu e começou a ficar mais, digamos assim, jovem, né? E quando ele começou a ficar com o rosto mais jovem, veio um dos meus mentores e o mentor dele conversar com ele, né? Na verdade, quem conversou foi todo mundo, né? Para acalmar, explicar o que aconteceu. E na hora eu pensei, nossa, né? Eu consegui não deixar passar, né? Da porta. Porque eu pensei, se passasse, eu acho que não ia voltar mais, né? Aí eu falei, ainda bem que eu tava lá na hora, né? E aí eu vi essa pessoa da minha família conversando, né? Eu vi que ele se acalmou e eu vi voltando para a maca, deitando de volta, né? No corpo físico, é, para voltar, né? E aí depois dessa cirurgia, eu perguntei o que aconteceu, né? Porque eu expliquei, né, para minha mãe. E minha mãe explicou, que na hora, acho que de intubação, meio que deu errado alguma coisa, porque não tava conseguindo chegar até onde tinha que colocar um respirador,
o cano de respirar, né? E aí eu falei, porque eu vi isso, isso, isso. Aí a minha mãe falou, você tá certa, né? Aí eu acabei contando sem querer pra outras pessoas. Só que não era pra ter contado. E aí no dia da visita, né? Eu fui visitar essa pessoa e ela me olhou, eu senti que ela ficou com dúvida, né? Eu não sei se ele tava tentando lembrar de alguma coisa, mas foi bem na hora que eu fui cumprimentar, né? Eu não sei se é, hoje ele lembra, né? Mas esse foi o primeiro relato, né? E o segundo é de um amigo meu. É, esse meu amigo, no começo, ele não gostava muito de coisa espiritual, né? Mas, tipo, ele não era muito chegado. E eu sempre tentava ajudar ele de alguma forma, né? Tipo, mesmo que ele não gostasse, eu tentava tocar no assunto, né? E teve um dia que eu chamei esse meu amigo na minha casa e ele veio, né? Veio, acho que veio jantar. E quando eu fui pegar ele no portão, né, na minha casa, eu percebi que ele tava meio triste, né? Ele tava com uma vibração bem baixa, né? Aí eu perguntei, você tá bem, né? Aí ele, não, eu tô bem, né? Meio assim, meio sério, né? Porque meu amigo, ele é sério, né? E aí eu falei, que estranho, né? Você parece que não tá bem, né? E eu tava sentindo já, né? Eu tava sentindo que ele tava triste, né? Eu tava até pegando um pouco da tristeza dele. E aí, na hora da janta, não sei como que acabou indo no assunto, né? Porque agora eu não lembro muito. Mas a minha mãe deve ter falado alguma coisa sobre ver espírito e minha avó também. E acabou que, tipo, minha mãe falou, ele vê, né? Aí eu comecei na hora, antes do meu amigo ter falado da avó dele, né? Eu comecei a sentir uma pessoa parada, né? Do lado, do meu lado, né? Falando comigo, né? Ele é meu neto. Eu quero falar com ele, né? E aí quando eu vi, eu pensei, meu neto, né? A avó dele, será que morreu, né? E ela ficou falando no meu ouvido, né? Tipo, que queria falar com ele e eu tava meio que com medo, né? Porque eu sabia que ele não gostava, né? Desse assunto, né? Ele era meio guardado. E ele é meio guardado também, né? Na verdade. E aí eu falei, não, eu não vou falar, né? Porque se eu falar, ele não vai falar mais comigo, né? Ele vai achar estranho, né? Aí do nada ele falou, minha avó acabou morrendo, né? Esses dias, né? E, e ele falou que nesse dia ele tava, acho que, na casa, né? Só que ele tava no banheiro. E na hora que ele me contou, como se a avó dele, o mentor dele, porque também tava na hora, ele apareceu, me mostrou, acho que na verdade foi mais a avó. Ela me mostrou, né? Que quem viu
foi a mãe. E ele acabou não vendo ela, né, partir, que ele tava no banheiro. E eu falei, você não tava junto, né, na hora que ela se foi, né? Ele não. Foi, você tava no banheiro, né? Sua mãe te contou o que aconteceu e você tava no banheiro, né? Ele foi meio assim. E só que eu comecei a chorar, né? Porque eu tava meio que pegando a energia do meu amigo, né? E ele falou, eu queria chorar, mas eu não chorei por causa da minha mãe, né? Não queria mostrar ela pra não abalar mais ainda ela, né? Aí eu comecei a chorar descontroladamente, né? E aí meu amigo foi contando, aí eu falei, ó, ela tá assim, 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 né? Ela tá vestida com tal roupa, o cabelo tá assim, ela usa isso, usa aquilo, né? Ele é minha avó, né? Aí a minha avó, ela falou, ó, eu também tô vendo, né? Ela começou a ver. E aí eu expliquei, né? Aí eu falei, ela tá falando que te ama, que tá sentindo sua falta, mas queria estar do seu lado, né? E eu comecei a falar com ele, né? O que a avó dele tava me passando, comecei a passar pro meu amigo, né? E tipo, no final, a avó dele no final falou que ia voltar, né? Voltar a tentar ter uma comunicação com ele, né? Mas só que ainda ela tava em fase de, digamos assim, de preparação, né? Tipo, ela tava se limpando, basicamente, né? No mundo espiritual. Que ela tava tentando deixar as coisas, né? As coisas físicas de lado pra conseguir seguir em frente, né? Lá. E aí eu expliquei, ó. Ela vai voltar a falar, né? Mas não vai ser mais por mim, né? Vai ser por alguém. Alguém da sua família, né? Que vai ver ela. E aí ele, ele me agradeceu tudo. E na hora eu até ouvi um mentor dele, né? Dando um passe nele. Eu achei estranho, mas eu entendi, né? Que eu vi o mentor dele do lado, atrás dele, na verdade, né? Dando um passe, só que ele tava com roupa preta, né? E geralmente, os mentores usam roupa clara, né? Ou branca. O meu, por exemplo, usa branco, né? Os meus dois mentores. E aí eu vi, mas eu entendi que o mentor dele também tava de luto, né? Pelo meu amigo. E aí eu conversei com ele, aí ele me agradeceu muito. E aí ele contou, né, pro pai, né, que o pai também sabe, entende dessas coisas. E esse foi basicamente os meus dois relatos, né? Dos meus dois relatos e a minha experiência que eu passei recentemente, né? No próximo vídeo eu vou falar mais uma experiência, né? Do que aconteceu, né? Que envolve isso daqui, que eu machuquei, né? Então, esse foi o vídeo de hoje.